Olá, eu sou Laura Penn e bem-vindos ao Green Views, um talk show sobre questões ambientais e soluções ecológicas, em parceria com a Dukascop TV. À medida que empresas em todo o mundo focam em sustentabilidade, cada vez mais elas se dão conta que um de seus maiores desafios e oportunidades é tornar sua cadeia de suprimentos mais verde. Meu convidado de hoje, Bastien Sachet, vai falar sobre o fornecimento responsável de matérias-primas para essas cadeias de suprimento. Ele é diretor da The Forest Trust, ou TFT. Seja bem-vindo. Obrigado, Laura. O que exatamente a Forest Trust faz? The Forest Trust é uma organização sem fins lucrativos internacional e nós ajudamos as empresas a contribuírem para mudanças positivas. Nós as ajudamos a descobrir de onde vêm suas matérias-primas, como elas estão sendo produzidas e a mudar a maneira com que são produzidas, para que respeitem o meio ambiente e as pessoas. O que exatamente é fornecimento responsável? Primeiro, vamos falar sobre o que é fornecimento. Fornecimento é quando você compra a matéria-prima e, como comprador, você vai avaliar a qualidade e o preço. Isso é o que os compradores têm feito por anos. Fornecimento sustentável significa introduzir uma nova variável de respeito ao meio ambiente e às pessoas quando você está fazendo sua compra e escolhendo de quem vai comprar. Fornecimento sustentável é entender a qualidade da matéria-prima que você está comprando. Você deve avaliar o aspecto ambiental e o social e tomar suas decisões baseando-se nesses fatores. Isso significa que talvez você não vai escolher o fornecedor que tem bom preço e boa logística, se você analisá-lo levando em conta o fornecimento sustentável. Interessante. Quais são os desafios relacionados ao fornecimento responsável? Eu imagino que não seja uma linha direta. Certo. Um dos maiores desafios é a falta de informação. Um comprador sentado em sua mesa, em seu escritório, comprando óleo de palma, cacau, ele não sabe quem manufaturou e produziu o cacau ou o óleo de palma. Você conhece o agente ou o trader que está vendendo o produto para você, que te dá informações sobre o preço e a qualidade, mas não te dá outras informações. Como é possível avaliar se esse óleo de palma ou o cacau foi produzido respeitando o meio ambiente e as pessoas? Você não sabe. Há muitos fornecedores na cadeia que você tem que conhecer para poder avaliar. A falta de conexão entre o comprador e o campo é a principal questão. A segunda questão é que, uma vez que você tem a informação, como você pode garantir que seja verdade? E como você pode ajudar o fornecedor a mudar para que o óleo de palma e o cacau sejam produzidos de maneira realmente responsável? Ok. Você pode me dar um exemplo prático do trabalho da Forest Trust? Na prática, nós nos envolvemos com as empresas. Iniciamos um debate sobre o que elas querem para seus produtos. E o que as empresas querem? Nem sempre elas sabem, mas há valores nas empresas que são mais ou menos claros sobre o que elas querem para seus produtos. Quando nós conversamos com a Nestlé inicialmente, nós perguntamos a eles se eles queriam que seus produtos fossem ligados ao desmatamento. Eles disseram, é claro que não. Então eles começaram a criar uma política, e esse é o nosso primeiro passo com as empresas. Nós as ajudamos a escrever sua política com seus valores. Uma vez que tenhamos essa política, nós podemos, junto com os compradores, ir a campo e encontrar e conversar com os fornecedores. Nessa fase de envolvimento, nós construímos uma relação de confiança e não fazemos auditorias. Isso é muito importante. Nessa fase, podemos entender melhor a cadeia de suprimentos, entender de onde as matérias vêm, da Indonésia, da África. Quem são os fornecedores que estão produzindo essas matérias-primas? Nós iremos ver a realidade. Nós conheceremos a fundo as fábricas da Índia, os campos e plantações da Indonésia, para ver como funcionam. Essa é a fase de transparência. É uma das fases mais importantes, porque você precisa estabelecer uma relação de confiança. Nós fazemos isso através de equipes de campo em todo o mundo, que analisam toda a cadeia de suprimentos. Ok.
Uma vez que temos essas informações, nós podemos trabalhar e inovar, junto com os fornecedores, para descobrir como iremos produzir o cacau de forma responsável. O que isso significa? Nós, os fornecedores, produtores, fazendeiros e plantadores, nós inovamos e trabalhamos juntos para encontrar soluções que podem ser inicialmente a aplicação da política da empresa. É assim que funciona. É um círculo virtuoso para aumentar a qualidade. Ok, como a Forest Trust se diferencia dos esquemas de certificação usados em outras matérias-primas, como cacau ou madeira? Eu diria que há duas diferenças principais. A primeira é a maneira com que lidamos com a inovação. Os esquemas de certificação vêm acompanhados de diretrizes, quase como trilhos, em que eles querem colocar as empresas. As empresas têm que se adequar a esses esquemas. Não são tão livres para inovar. Com a TFT, quando as empresas estabelecem suas políticas, que são, em sua maioria, baseadas em valores, não há regras sobre como elas devem ser implementadas. As empresas e os fornecedores escolhem como querem inovar para encontrar seu caminho. Não há limites. Quando dizemos, ok, eu não quero causar desmatamento, não há esquemas de certificação para isso. É um caminho aberto para todos participarem e inovarem. O segundo elemento é a propriedade. E a propriedade é muito importante em um processo de mudança. Se você tiver que aplicar diretrizes ou critérios de um esquema de certificação, você não é livre e você não tem a propriedade do processo. A propriedade é do esquema de certificação que produziu o método que você precisa aplicar. Você é passivo. Quando você escreve sua própria política, de próprio punho, com suas palavras, em sua própria língua, muitas vezes estamos falando de países estrangeiros. Você possui aquela política, ela é sua. Você está envolvido, você está presente e você quer implementá-la. Isso faz muita diferença. Toda a sua organização, mesmo se você for um fornecedor pequeno, você está ali para fazer isso acontecer. Não é uma limitação, é algo que você é forçado a fazer. Você faz porque quer. Isso funciona? Esse método é eficaz? Quais são os resultados? Funciona. A mudança que vimos na indústria de óleo de palma, por exemplo, nos últimos 5 anos, foi iniciada com uma pequena ação da Nestlé, que escreveu sua própria política. A Nestlé é uma das empresas com quem você trabalha. E você trabalha com muitas outras. Nós trabalhamos com muitas outras empresas. Esse é um bom exemplo, porque em 2010, eles começaram a resolver os problemas que tinham com a indústria de óleo de palma. Eles eram membros de esquemas de certificação e de repente disseram, nós não queremos provocar o desmatamento. Por dizerem isso, por escreverem isso e por se envolverem nesse trabalho junto conosco, para descobrirem a cadeia de suprimentos, eles descobriram quem eram seus fornecedores e embarcaram em uma jornada junto com eles. Hoje em dia, mais de 96% da indústria de óleo de palma é coberta por compromissos que evitam o desmatamento. Todos eles, um por um, se comprometeram de forma semelhante. Todos eles embarcaram nessa jornada. As escavadoras estão sendo desligadas enquanto conversamos. Na Indonésia e na África, máquinas que estavam cortando florestas em grande quantidade estão sendo desligadas para que o desenvolvimento seja planejado de maneira mais eficiente. Nós consideramos isso um sucesso. Isso quer dizer que está tudo resolvido? Não. Ainda há muitos desafios e inovações a serem desenvolvidos. Nós estamos no começo da mudança. Nós achamos que essa é uma maneira eficiente de seguir em frente. Bastien Sachet, muito obrigada pela participação. Obrigada pela audiência. Eu sou Laura Penn com o Green Views, um talk show sobre questões ambientais e soluções ecológicas, em parceria com a Dukascop TV. Até a próxima!